Pessoal, nesse vídeo 44, a gente vai estudar um outro tipo de sistema oscilante bem simples, né? Parecido com o sistema massa-mola. A gente vai ver que a parte matemática desse sistema que a gente vai estudar agora é bem semelhante com o sistema massa-mola que a gente viu nos vídeos anteriores, tá? Esse sistema que a gente vai tratar a partir de agora, nesse vídeo, é o caso do pêndulo simples, tá? O que é esse dispositivo? Esse dispositivo é o seguinte, é simplesmente uma massa. Suponha que você tem aqui uma partícula, tá, de um corpo qualquer de massa m, e esse corpo de massa m está preso num fio, né, de comprimento fixo igual a L. Tá? Então esse comprimento todo aqui desse fio é L, tá, ok? E aí inicialmente você pega esse conjunto, né, fio mais a massa, e deixa ele colocado completamente na vertical. E pega uma extremidade desse fio e deixa ela fixa na parede, tá? Quando esse fio está exatamente na vertical, ele vai ficar paradinho, ele vai ficar em equilíbrio, porque o peso dessa massa vai ser anulado pela tensão na corda, né? Isso quando a corda está colocada na direção vertical. Aí você pega esse sistema e aplica um deslocamento nele, seja para a esquerda ou seja para a direita, tá? Digamos que você pega esse camarada e desloca ele um pouquinho para a direita e solta. O que vai acontecer? Esse conjunto fio de massa desprezível mais a massa mzinha que está pendurada nele vai oscilar periodicamente em torno da direção vertical. Então, esse ângulo θ, que é o ângulo entre o fio do pêndulo e a vertical, é uma medida, né, do deslocamento angular. Né? O θ me dá o deslocamento angular desse camarada em relação à linha vertical, que é a linha de equilíbrio daquele pêndulo. Tá? Então, se esse sistema não tem atrito, vamos desprezar que o atrito entre o fio e esse ponto onde ele está amarrado, né? E vamos desprezar o atrito com o ar atmosférico também. Então, se isso acontece, se não tem dissipação, esse negócio vai ficar oscilando o tempo todo. Quais que são as conversões de energia que a gente tem nesse caso? Quando você pega essa massinha e traz ela daqui para cá, o sistema adquire energia potencial gravitacional. Quando você solta essa massa, daqui para cá, ela vai perder, o sistema vai perder energia potencial, como ele está descendo, né? Ele vai perder energia potencial e o sistema vai adquirir energia cinética. Uma vez que ele passa daqui até o outro lado, a energia cinética que ele acumulou nesse movimento vai ser perdida e vai ser convertida de volta em energia potencial gravitacional. Então é muito parecido com o que a gente tinha no caso do sistema de massa-mola, onde você tinha energia potencial elástica virando cinética e vice-versa. Aqui você tem energia potencial gravitacional se transformando em cinética e vice-versa. De forma que a soma das duas é constante e o sistema é conservativo. Tá? Então vamos tentar achar o seguinte: assim como a gente fez no caso do sistema massa-mola, a gente achou uma equação de movimento para a caixinha que ficava amarrada naquela mola, oscilando em torno da posição de equilíbrio. Eu quero achar uma equação para a posição θ, ou para o ângulo θ desse pêndulo em função do tempo. Tá? Então vamos fazer uma análise das forças que estão atuando nesse problema, vamos escrever uma equação diferencial associada a esse sistema, resolver essa equação diferencial ou propor uma solução para ela e ver qual é o comportamento dessa solução. Tá? Então vamos ver aqui o seguinte: nesse instante de tempo aqui, ó, que está marcado, eu tirei esse negócio está oscilando, eu tirei uma foto desse pêndulo simples nesse instante aqui, ó, tá? Então vamos ver quais que são as forças que estão atuando nessa massa mzinha que está pendurada nesse fio. Esse fio, ele não tem massa, tá? É um fio ideal, e o comprimento dele é fixo igual a L. Tá? Então é um fio que não tem massa e ele não sofre deformações. Tá? A elasticidade dele é desprezível. Tá? Então ele tem sempre o comprimento fixo igual a L. Então nesse instante aqui, ó, quais que são as forças que estão atuando nessa massa M aqui? Só tem duas, né? Você tem o peso dela, está aqui, o mg, e a tensão na corda. A corda está esticada, então ela vai puxar a massa M ao longo dessa direção. Tá? Então aqui eu tracei um sistema de coordenadas x e y, um sistema de coordenadas rotacionado, né? Que vai ajudar a gente a entender, a descrever esse problema. Tá? Então vamos pegar esse sistema de coordenadas e vamos trazer ele para cá. Aqui está o meu eixo x e o eixo y. O eixo y ele é paralelo à direção da corda. Então aqui você tem a tensão e aqui você tem o peso. Tá?
Então, eu vou pegar aqui o peso e vamos decompor em duas componentes, né? Vamos pegar a força peso aqui, mg, e decompor numa componente vertical, py, e numa componente horizontal, px, tá? Não tem outra força atuando no problema. Esse ângulo aqui, ó, é justamente o θ, né? Porque, olha só, o θ é o ângulo entre a vertical e a direção do fio, né? A direção da tensão. Ângulo entre a vertical e a direção do fio. É justamente o meu θ, né? Então, esse ângulo aqui vale θ, esse aqui também vale θ, né? Então, fazendo aqui a decomposição de vetores, usando esse triângulo retângulo aqui, né? Como é que fica? Bom, não, é isso mesmo, né? Como é que fica aqui o PY e o PX? Bom, vamos escrever aqui no cantinho, eu não coloquei aqui no quadro, mas vamos escrever aqui, né? Como é que fica o meu PX, por exemplo, tá? A intensidade da componente horizontal, ou da componente X, da força peso, né? Então, o PX é o cateto oposto desse triângulo retângulo aqui, né? Então, o PX é simplesmente mg vezes o seno de θ, né? O cateto oposto aqui, o cateto oposto ao ângulo θ. Quem que é o meu PY? O PY vai ser simplesmente o mg vezes o cosseno de θ, né? É o peso cosseno de θ. O cateto adjacente vai me dar o PY, tá? Então, olha só, gente. Vamos analisar as forças na vertical. Eu tenho tensão e PY, né? Esse movimento do pêndulo é um movimento circular, né? Esse trecho aqui, ó, é um arco de círculo, porque o raio da trajetória é sempre constante. Esse comprimento L aqui é sempre constante, né? Então, isso aqui, ó, é um arco de círculo. Se esse negócio está executando um movimento circular, eu tenho força centrípeta. Quais que são as forças que atuam na direção do centro da trajetória? A resultante das forças que atuam na direção do centro da trajetória é justamente a força centrípeta, né? Então, a resultante entre tensão e PY, né? Ou seja, a tensão menos o PY vai me dar a força centrípeta, né? Esse cara aqui menos esse vai me dar uma resultante de forças para lá, apontando para o centro da trajetória, em todos os instantes daquele movimento circular, né? Então, a resultante de T com PY é a força centrípeta. Agora, vamos analisar o caso do PX, né? O PX é mg seno θ. É justamente essa componente PX que vai fazer o papel de força restauradora, porque o PX, o tempo todo, vai tentar trazer essa componente horizontal aqui do peso, vai o tempo todo tentar trazer de volta a partícula para a posição de equilíbrio. Lá no sistema massa-mola, a força restauradora era a força elástica, né? Era a força que a mola fazia na caixinha. O tempo todo tentando trazer a caixinha para a posição de equilíbrio. Você deformava a mola para a direita, a força apontava para a esquerda. Você comprimia a mola para a esquerda, a força apontava para a direita. Aqui o PX vai fazer o papel de força restauradora, porque você pega esse pêndulo na vertical e deforma ele para a direita. O PX aponta para a esquerda, igual aqui, ó, inclinado, né? Se você pega esse pêndulo e desloca ele para a esquerda, o PX aponta para a direita. Então, é o PX que é responsável por fazer esse negócio oscilar em torno da posição de equilíbrio. O PX é a minha força restauradora, tá? E aí a gente percebe o seguinte, né? Lembrando um pouquinho lá da Física 1, da Física de Rotações, né? Que foi o último assunto que a gente estudou lá na Física 1, a gente percebe que o PX ele aplica um torque na partícula em relação a esse ponto fixo aqui. Ó. O que é o torque? É a capacidade de uma força produzir rotação num corpo, né? Então, olha só, essa componente PX aqui, ó, né, que aponta nessa direção, vai fazer um torque em relação a esse ponto fixo, ou seja, vai tender a fazer esse sistema girar em torno desse ponto fixo, que é justamente o que o pêndulo faz, né? Ele gira, né, nesse arco de círculo em torno daquele ponto fixo, tá? Então, o que é torque? Vamos lembrar a definição de torque, né? Que é essa capacidade que uma força tem, no caso o PX, de produzir rotação nesse pêndulo. O torque é o produto vetorial do vetor posição com a força aplicada. O que é o vetor posição? É o vetor que liga a origem até a partícula, até o ponto de aplicação da força, né? Então, no caso aqui, ó, o meu R
Esse R aqui, ó, é justamente o vetor que sai do ponto fixo e vai até a partícula, né? Então, o meu vetor R, nesse caso, seria esse vetor aqui, ó. Seria, então, um vetor assim, ó, né? Dessa forma, tá? Conectando. Eu não quis desenhar aqui em cima para não ficar embolado. Então, esse vetor que conecta a origem até o ponto de aplicação da força Px, que é a própria partícula, né? Ponto de aplicação do Px é a própria partícula, tá? Então, o meu vetor R, ele aponta nessa direção. A força que produz torque é o Px, que você vê que a tensão e o Py não produzem torque, né? Porque elas atuam na direção do eixo de rotação. Então, essa aqui e essa não fazem torque. Quem faz torque é o Px. E aqui está o Px, né? O que é o torque? Produto vetorial desse cara com esse cara. Para onde que vai apontar o vetor que é resultado desse produto vetorial? Você tem que usar aquela regrinha da mão direita, né? Olha só. Você tem aqui o vetor R, você tem o R e o Px, né? Então, olha só. Você tem o R nessa direção e o Px nessa direção. Então, o R é o vetor azul, o Px, esse pincel preto aqui, né? Então, o que é o produto vetorial? Você vai com os dedos curvados jogar o R em cima do Px. Vai jogar o R em cima do Px, né? Desenha os dois com a mesma origem, joga um em cima do outro. Joguei o R em cima do Px, estico o dedão. Então, você vai ter que a direção do vetor torque, ela aponta para dentro do quadro, ok? E o módulo do torque é módulo desse cara, vezes o módulo desse cara, vezes o seno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre o fio e o Px? Qual que é o ângulo entre o fio e o Px? Não é 90 graus? Esse ângulo aqui, ó, não é 90? Esse ângulo aqui é 90, né? Esse aqui é 90. Então, vai ser, nesse caso, o torque, o módulo do torque vai ser R, que é o comprimento do fio, vezes Px, que é mg seno de θ, né? E o seno do ângulo entre eles é seno de 90, que é igual a 1, tá ok? Daqui a pouco a gente fala isso. Outra coisa, a gente vai precisar tomar um cuidado também com os sinais, né? Vamos atribuir, quando a gente passar da forma vetorial para a forma algébrica, eu tenho que levar um cuidado com os sinais. Vamos adotar a seguinte convenção. Os vetores que estão entrando no quadro vão receber o sinalzinho de menos, isso é só uma convenção, tá? E os vetores que estão saindo do quadro vão receber o sinal mais. Olha só, quando esse pêndulo está oscilando para cá, digamos que nesse instante aqui, ó, o pêndulo está oscilando para a direita, tá? Então ele está oscilando lá o tempo todo. Nesse instante específico aqui, ó, ele saiu daqui e veio para cá. Então ele está se deslocando nesse sentido, no sentido de aumento do ângulo θ. Bom, se esse negócio aqui está girando nesse sentido, ele tem velocidade angular. Vamos lembrar aquela regra da mão direita para a velocidade angular, lá da física 1? Qual que é a regrinha que a gente faz? Você posiciona os dedos curvados no sentido da rotação e o dedão vai te dar o sentido do vetor ômega, né? Isso a gente viu lá na física 1. Então aqui, ó, esse cara está girando para cá, no sentido anti-horário. Então, ó, estou posicionando os dedos curvados no sentido da rotação e estico o dedão. O dedão me dá a direção do ômega. Então, nesse caso ali, ó, quando o θ está crescendo, né, o vetor velocidade angular está saindo do quadro. Então, naquele instante ali, o pêndulo está vindo para cá, o ômega está saindo do quadro. Vamos atribuir um sinal positivo para ele, tá? Então, um sinal de mais. Então, digamos que nesse instante aqui, a velocidade angular está apontando para fora do quadro, o θ está aumentando. Se esse cara aqui é positivo, esse aqui tem que ser negativo, porque ele aponta no sentido contrário. Tá? Então, essa é só uma convenção de sinais, que a gente vai precisar disso agora. Vamos escrever agora o torque na forma algébrica. Tá? O torque, o módulo do torque é o quê? Módulo do vetor posição, que é o comprimento do fio, L, né, tá aqui. O módulo do Px é mg seno θ, tá aqui, ó, mg seno θ, é o Px. Né? O seno do ângulo entre esses dois caras aqui é seno de 90, que é igual a 1. O torque, escrito na forma algébrica,
tem que vir acompanhado de um sinal menos, porque ele aponta para dentro do quadro. Né? E dentro dessa convenção de sinais que eu usei, ele é um vetor negativo. Tá legal? Então tá. Aí, lembrando uma outra coisa lá das rotações, né? Da dinâmica de rotações, também lá da Física 1. Existe o que a gente chama de segunda lei de Newton escrita na forma rotacional. Qual que é a segunda lei de Newton na forma original? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas para você fazer o estudo de rotações, a segunda lei de Newton na forma original, ela não é muito útil. É mais útil você reescrever a segunda lei de Newton usando grandezas rotacionais. Então, o análogo da força resultante é o torque resultante na rotação. O análogo da massa é o momento de inércia. O análogo da aceleração, no caso da translação, é a aceleração angular. Então, para rotações, a segunda lei, escrita da forma mais adequada, né, é essa aqui. Torque é igual a momento de inércia vezes o alfa. O que é o alfa? O alfa é a taxa de variação da velocidade angular, é o d ômega dt. Né? Então, alfa é d ômega dt, o ômega é dθ dt. Desculpa, o ômega é isso mesmo, né? O ômega é a derivada do ângulo. O ômega, na velocidade angular, o ômega, ele é dθ dt. É a taxa de variação do ângulo. Né? Então, alfa é d ômega dt, só que o ômega é dθ dt. Então, na verdade, o alfa é a derivada segunda do ângulo θ. É a derivada segunda do ângulo θ, do pêndulo. Tá? Então, aí sim, eu consigo agora escrever a segunda lei de Newton rotacional para o pêndulo. O que a segunda lei fala? Que torque é igual I vezes alfa. O que é o meu torque? O meu torque é menos L mg seno de θ. Né? Θ é esse ângulo aqui do pêndulo. Então, esse aqui é o lado esquerdo da segunda lei. Né? O lado direito. O que é momento de inércia? O momento de inércia é o produto da massa da partícula vezes a distância ao quadrado da partícula até o eixo de rotação. Né? Então, essa distância vai ser a massa m vezes essa distância aqui ao quadrado. E aquela distância é o comprimento do pêndulo. Né? Então, isso aqui, ó, esse camarada aqui, é o momento de inércia do pêndulo. Tá? Vezes a aceleração angular. A aceleração angular é d2θ dt2. Tá legal? Então, beleza, você vê que eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, né? Tem uma derivada segunda aqui e tem um seno de θ aqui, ó. Tá? Vamos trabalhar essa equação aqui agora. Aí agora, na próxima etapa, aqui, pessoal, eu vou fazer a seguinte aproximação. Eu vou considerar que o ângulo, que a amplitude dessa oscilação, né, correspondente ao pêndulo simples, eu vou considerar que essa amplitude da oscilação ela é muito pequena. Então, eu vou considerar ângulos de oscilação pequenos. O que é um ângulo pequeno? É um ângulo que obedece essa aproximação aqui. Ó. Se você pega na sua calculadora em radianos, tá? Você configura ela para trabalhar com ângulos em radianos. Se você pega o seno de um ângulo muito pequeno, o seno desse ângulo muito pequeno é aproximadamente igual ao próprio ângulo, desde que esse ângulo esteja expresso em radianos. Tá? Convertendo para graus, essa igualdade aqui, ó, né, essa relação ela é válida para ângulos inferiores a 5 graus. Tá, ok? Então, se você pega o seno de 5 graus convertido para radiano, vai dar aproximadamente os 5 graus convertido para radianos. Tá? Então, essa aproximação aqui é boa, ela é válida para o θ em radianos. Tá? Mas pensando em graus, qual que é o limite de validade daquela equação? Quando os ângulos são tipicamente inferiores a 5 graus. Então, quando essa amplitude de oscilação for menor ou igual a 5 graus, eu posso fazer essa aproximação aqui. Ó. O seno do ângulo, o seno daquele ângulo ali do pêndulo, é aproximadamente igual ao próprio ângulo. É a aproximação linear para a função seno, tá? Expressando o θ em radianos. Tá? Então, trabalhando no limite de ângulos pequenos,
esse seno de θ aqui vira θ. Então aí, aproximadamente, né? Então como é que fica a equação? Essa massa aqui, ó, vai cortar, essa massa vai cortar com essa, esse L aqui vai cortar com esse, e aí eu vou ter o seguinte, né? A seguinte equação diferencial. D2θ dt2, a derivada segunda do ângulo θ no tempo, vai ser menos, está aqui, G sobre L, está aqui, vezes o seno de θ. Mas esse cara aqui é aproximadamente igual a θ, escrito em radianos. Então, olha só, gente, eu cheguei numa equação diferencial de segunda ordem com coeficiente constante, né? Essa constante é menos G sobre L. Eu quero resolver essa equação diferencial, achar o θ em função do tempo. Tá? Olha só, a gente faz uma analogia agora entre essa equação e a equação do sistema massa-mola, né? Usando a segunda lei de Newton, na forma original, lá para o sistema massa-mola. Lá naquele caso a gente viu que a aceleração, ou seja, d2x dt2 da caixinha, era menos k sobre m vezes a deformação da mola. Compara essa equação com essa aqui, ó. Elas são muito parecidas, né? Aqui, a deformação da mola é análogo ao ângulo daquele pêndulo, né? Ou seja, o tanto que a mola se deslocou em relação à posição de equilíbrio é o meu x. O tanto que o pêndulo deslocou em coordenadas em termos de ângulo, né? O tanto que ele deslocou em relação à posição de equilíbrio é o meu θ, né? Aí você vê que a rigidez elástica, aqui no caso, né, a gravidade está fazendo o papel de rigidez elástica e o L está fazendo o papel de componente inercial, né? Ou seja, massa. Tá? Então o G é análogo ao K, o L é análogo ao M e o θ é análogo à deformação x. Qual que era a solução matemática desse sistema aqui? Ó? X de t era uma amplitude cosseno de ômega-t mais φ, onde o ômega ao quadrado é essa constante que aparece multiplicando o x, né? Que era o k sobre m. Então a solução matemática aqui vai ser a mesma, trocando θ, trocando x por θ, trocando k por g e trocando a massa por L, né? Então a expressão vai ficar muito parecida, né? Só fazendo a analogia entre as variáveis. Então aqui, ó, o meu θ em função do tempo, o meu θ de t, vai ser, pegando a solução ali, ó, vai ser um θ máximo, vai ser a amplitude agora em termos de ângulo, né? O ângulo máximo da oscilação, vezes um cosseno de ômega-t mais φ, onde φ é uma constante de fase determinada pelas condições iniciais da oscilação. Né? E aqui, ó, esse ômega, quem que é o ômega? O ômega ao quadrado, nesse caso, fazendo analogia aqui, o ômega ao quadrado é o termo que multiplica o x. Aqui o ômega ao quadrado é o termo que multiplica o ângulo. Né? Então, o ômega ao quadrado, nesse caso, vai ser g sobre L. Né? Ou seja, um ômega é raiz de G sobre L. Ômega é a fórmula específica para a frequência angular para um sistema do tipo pêndulo simples. Tá? O ômega, a gente sabe, né? E essa expressão específica, qual que é a expressão geral para a frequência angular? É 2π sobre t. 2π sobre período. Né? O ômega é sempre igual a 2π sobre t. No caso específico do pêndulo, esse ômega é a raiz de G sobre L. Então, como é que fica o período do sistema massa-mola? Desculpa, o período do pêndulo simples, né? Ou seja, o tempo que essa partícula demora para fazer uma oscilação completa. Ela demora para sair daqui, ir lá para o outro lado e voltar para a mesma posição. Né? Qual que é o tempo de repetição do movimento? Só inverter aqui a relação, né? Isso aqui vai dar que o período é igual a 2π raiz de L sobre G.
Então você vê que para um pêndulo, a única coisa, o único fator que determina o valor do período é o comprimento do pêndulo. Não depende da massa da partícula. Então, para pequenas oscilações, se eu pego um corpo de pequena massa ou um corpo de massa muito grande, o período vai ser o mesmo, desde que as oscilações sejam pequenas, né? Eu estou fazendo a aproximação linear da função sempre. Tá? Então, o período só depende do comprimento do fio. Se você pega, né, um fio bem comprido, né, e de pendura ele no teto, pega um fio bem compridão e pendura ele no teto, o tempo que ele demora para fazer uma oscilação completa vai depender, né, o tempo vai depender da raiz quadrada do comprimento daquele fio. Quanto maior o comprimento, maior o período. Tá? E não depende também, considerando pequenas oscilações, o período não depende da amplitude. Então, se eu estou trabalhando nesse limite de 5 graus, tá? Se eu pegar um pêndulo com uma amplitude de 4 graus ou um pêndulo com amplitude de 2 graus, o período vai ser exatamente o mesmo. Tá? Então, só depende do L. Tá? E da gravidade, que é fixa. Né? Então, esse é um outro exemplo de sistema massa-mola. Né? Desculpa, é um outro exemplo de um sistema oscilante que tem uma analogia com o sistema massa-mola. Tá ok? As equações são semelhantes. Né? A forma matemática da equação diferencial que descreve o sistema é análogo ao sistema massa-mola. Beleza? Então tá, gente. Aí, na sequência, então, no vídeo 45, a gente continua com o estudo de sistemas oscilantes.